Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Não esquece já de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse canal com pessoas que também têm um bom gosto. Afinal, aqui você encontra histórias exclusivas, assustadoras, feitas por mim para você, com um barulhinho de chuva no fundo ou então uma música sinistra. Mas sem mais delongas, pegue o seu café com leite, coloque o seu fone de ouvido e vamos já para as histórias de hoje. O vulto no mar. Sempre fui apaixonada por praia, sabe? Aquele barulhinho do mar, o vento no rosto. É onde eu me sinto vivo. Uma vez, fui com os amigos para uma praia que não conhecíamos muito bem. Era uma daquelas praias mais desertas, sabe? A gente só ouvia falar. Sem quiosque, sem muita gente, só a areia, o mar e os coqueiros espalhados. A ideia era acampar e curtir a tranquilidade. Chegamos lá de tarde, montamos as barracas e ficamos bebendo, rindo e jogando conversa fora. Quando a noite chegou, ficou um breu. O céu estava cheio de estrelas, muito bonito. Mas só o som das ondas quebrando já era um pouco assustador, porque não tinha mais ninguém por perto, só a gente. Aquela era chamada Praia Triste. Lá pelas 11 da noite, decidi dar uma volta pela areia. Os outros estavam ocupados jogando baralho e nem perceberam que eu saí. Peguei minha lanterna e fui caminhando perto do mar, pisando na espuma das ondas. Foi quando comecei a ouvir um barulho esquisito. Não era o som normal do mar, sabe? Era um chiado, meio que um sussurro, como se alguém estivesse tentando falar comigo. Parei, fiquei olhando para o mar, tentando achar de onde vinha aquilo. Aí eu vi. Tinha um vulto dentro da água. Não estava muito longe, estava parado, me encarando. Cara, parecia um homem, mas ao mesmo tempo não era. Era um corpo estranho, meio torto, como se tivesse desengonçado. Os ombros dele eram altos demais, os braços compridos demais. Ei, tá tudo bem aí, cara? Eu gritei, tentando ser corajoso, mas a voz saiu tremida. Não teve resposta. Ele só ficou lá parado com a água batendo no peito. De repente ele começou a andar para fora do mar, vindo na minha direção. Os passos eram pesados, como se cada movimento fosse difícil. Eu fiquei congelado, sem conseguir me mexer. Quando a luz da minha lanterna bateu no rosto dele, o meu coração quase parou. Os olhos eram fundos, como buracos pretos. E a boca estava aberta, mas parecia que não tinha dente. Também era outro buraco escuro. A pele era enrugada, como se tivesse passado muito tempo dentro da água. Ele não tinha expressão, mas eu pude sentir que ele estava com raiva. Saí correndo de volta para o acampamento sem nem olhar para trás. Quando cheguei, todo mundo perguntou o que tinha acontecido, mas eu só consegui gritar: "A gente tem que sair daqui, agora!" Eles riram. Acharam que eu estava brincando, mas eu insisti tanto que acabamos desmontando as coisas, voltamos para o carro e fomos embora. No caminho, eu olhei pelo retrovisor e eu juro que vi aquele vulto na areia da Praia Triste, parado, me observando. Desde aquele dia, nunca mais voltei para aquela praia à noite. É como se o mar tivesse guardado algo que eu nunca deveria ter visto. O grito do escuro. Eu cresci no interior, longe do litoral. Quando fiz 20 anos, fui morar com a minha tia numa cidade litorânea para tentar a vida. Trabalhava como garçom num quiosque de praia e costumava sair tarde. Depois que os clientes iam embora e a gente fechava tudo. Teve uma noite, o pessoal saiu mais cedo e eu fiquei sozinho para fechar o quiosque. Era quase meia-noite quando eu terminei. A praia estava deserta, só o barulho do vento e das ondas. Resolvi cortar caminho pela praia até a rua principal, porque a caminhadinha pela orla era mais rápida do que ir por aquelas ruas escuras. Enquanto eu andava, escutei um barulho estranho, como um choro vindo da direção do mar. Era um som fino, como de uma criança. O meu instinto foi olhar, e o que eu vi me arrepia até hoje. Tinha uma mulher sentada na areia, bem perto da água, de costa para mim. Ela estava vestida com uma roupa branca, toda molhada, e os cabelos escuros estavam grudados nas costas. O estranho é que mesmo sentada, ela parecia muito alta. Moça, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa?" Perguntei. Ela não respondeu. Só ficou lá, chorando bem baixinho.
Fui chegando mais perto, mesmo alguma coisa me dizendo para eu parar. Mas a cada passo, a sensação de que eu estava fazendo algo errado aumentava. Quando eu estava a uns 5 metros dela, mais ou menos, ela parou de chorar. Ficou em silêncio, imóvel. De repente, ela virou a cabeça para trás, mas não foi um movimento normal, sabe? A cabeça dela girou devagar, como se fosse uma boneca, até ficar completamente de frente para mim. Aquela não era uma cabeça normal. A pele dela era cinza e os olhos eram totalmente brancos, sem pupila nenhuma. O sorriso dela se abriu devagar, mostrando dentes finos, como agulhas. Eu travei, sem saber o que fazer. Foi então que ela começou a levantar, mas não usou as mãos para isso. Era como se o corpo dela tivesse sido puxado por uma corda invisível, direto para cima. Saí correndo pela areia, tropeçando em tudo, até chegar na rua. Corri até a minha casa sem parar. Quando cheguei, tranquei todas as portas e janelas e tentei me convencer de que aquilo tinha sido alguma coisa da minha cabeça. Mas naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um choro do lado de fora da janela do meu quarto. Fiquei debaixo do cobertor, rezando muito para aquilo ir embora. Até hoje, quando ouço o som de alguém chorando, sinto um arrepio e lembro daquela noite. Eu não sei quem ou o que era aquela mulher, mas sei que a praia guarda coisas que não são pra gente entender. O barco vazio. Eu nunca fui muito fã de praia, mas a minha namorada amava. Então, quando a gente estava de férias, ela insistiu pra gente passar uns dias numa vila de pescadores. Era tranquilo, só umas casinhas simples, pouca gente, um mar bonito, sem turista. Parecia o paraíso para ela, mas eu só estava fingindo estar animado. No segundo dia, ela queria ver o pôr do sol na praia. A gente levou uma toalha, ficou sentando na areia, conversando, olhando o mar. Quando o sol se pôs, todo mundo que estava por ali foi embora. Só sobrou eu e ela. A noite veio rápido e aquele lugar ficou escuro de um jeito que eu não estava acostumado. O céu era lindo, cheio de estrelas, mas o som das ondas parecia diferente, como se tivesse algo bem pesado se movendo na água. Enquanto ela mexia no celular, eu fiquei olhando para o mar. Foi aí que eu vi um barquinho pequeno, bem no horizonte, balançando na água. Achei estranho, porque até onde eu sabia, nenhum pescador ia tão longe àquela hora. Fiquei encarando aquilo e, de repente, o barco começou a se mover na minha direção, bem devagar. Avisei a minha namorada, mas ela riu, achando que eu estava brincando. Só que o barco foi se aproximando cada vez mais, até que chegou num ponto que dava para ver claramente ele. Era um barco velho, todo de madeira, parecia vazio. Não tinha ninguém remando, mas ele se movia de um jeito como se tivesse alguém guiando. Quando chegou perto da margem, ele parou. A água batia de leve na lateral, mas o barco não se mexia mais. Eu não sei porquê, mas eu senti que tinha que ir lá ver. Era como se o barco tivesse praticamente me chamando. Minha namorada pediu para eu não ir, mas eu já estava de pé andando na direção daquilo. Quando cheguei perto, o cheiro era horrível. Parecia peixe podre misturado com alguma coisa que eu não sabia identificar. Olhei dentro do barco, só vi um monte de rede embolada. Normal, né? Mas parecia que tinha algo errado. A rede estava tremendo, como se alguma coisa estivesse viva ali dentro. Não era nada grande, mas, seja lá o que for, se mexia rápido. Meu coração disparou e eu quase voltei para trás, mas minha curiosidade foi maior. Peguei um pedaço de pau que estava na areia e cutuquei aquela rede. Foi a pior decisão da minha vida. De dentro da rede saiu uma mão. Não uma mão normal, mas uma coisa pálida, com dedos compridos e finos demais. Ela agarrou um pedaço de pau com tanta força que eu ouvi o estalo da madeira quebrando. Eu saí correndo na hora, puxando a minha namorada junto comigo. A gente não olhou para trás nenhuma vez. Corremos de volta para a vila e só paramos quando a gente já estava dentro da casa que a gente tinha se hospedado. No dia seguinte, contei o que eu tinha visto para os pescadores locais, mas eles só balançaram a cabeça sérios e disseram que era para a gente não andar mais naquele lugar à noite. Ninguém explicou o motivo, mas eu não precisava de nenhuma explicação. Nunca mais fui para a praia depois disso. A risada na maré. Isso aconteceu já tem uns anos, mas eu ainda tenho pesadelos até hoje. Eu e uns amigos tínhamos a mania de fazer acampamento na praia, só pela diversão.
Dessa vez fomos numa praia meio isolada, que o primo de um dos caras tinha indicado. Disse que era tranquila, que era perfeita pra gente beber, fumar o nosso cigarrinho e tocar violão sem ser incomodados. Chegamos lá de tarde, a praia era linda, mas dava pra ver que ninguém ia muito lá. A areia estava cheia de galhos secos, conchas quebradas e umas marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado até o mar. A gente riu, dizendo que era coisa de arraia ou peixe grande, e deixamos para lá. Quando foi de noite, o clima mudou. O vento ficou mais frio, o som das ondas parecia mais alto, como se o mar estivesse ficando bravo. A gente estava sentado em volta da fogueira contando histórias, quando a gente escutou uma risada. Era uma risada fina, quase que infantil, mas vinha lá de longe, vinha da água. Um dos caras achou que era algum pescador, mas não tinha ninguém ali quando a gente chegou. E naquela hora já era tarde demais para alguém estar ali. Ah, vai ver o vento, alguém falou, mas a risada veio de novo, dessa vez mais alta e mais perto. O som era estranho, porque parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Olhamos uns para os outros, sem saber o que fazer, até que alguém sugeriu para a gente ir até a água e ver o que era aquilo. Fomos todos juntos, com a luz da lanterna iluminando o caminho. Quando chegamos na beira, o som parou. Ficamos ali por um tempo, em silêncio, olhando para as ondas, mas não tinha nada. De repente, a risada voltou, mas vinha debaixo da água, como se alguém estivesse rindo lá embaixo, no meio das ondas. A maré começou a subir rápido, molhando nossos pés, e quando a luz da lanterna bateu na água, a gente viu. Era um rosto humano, pálido, com olhos arregalados e um sorriso enorme. Ele estava logo abaixo da superfície, no rasinho, olhando para a gente e rindo. A gente gritou e saiu correndo de volta para o acampamento. Ninguém teve coragem nem de desmontar as coisas, só pegamos o essencial e corremos para o carro. Quando chegamos na estrada, um dos caras falou que tinha visto mais de um rosto no mar, todos sorrindo. Desde então, toda vez que escuto alguém rindo de longe, já me dá um frio na espinha. Não sei o que era aquelas coisas, eu nem quero saber. Nunca mais fui para uma praia à noite. O homem no mangue. Sou pescador desde que me entendo por gente. Meu pai me ensinou o ofício e eu sigo a vida simples que ele levava. Tempos difíceis, né? Mas dá para viver. Aqui na vila o pessoal depende do mar. Todo mundo conhece os melhores pontos de pesca. Um desses pontos é perto de um mangue, uma área que a gente evita à noite. Não é superstição, nada sobrenatural, só é fácil mesmo de se perder ali. Mas teve uma vez que eu precisei ficar até tarde. Minha rede tinha rasgado, perdi um tempo consertando e quando terminei já estava escurecendo. Resolvi arriscar e pescar mais um pouco antes de ir para casa porque eu estava precisando. Fui remando devagar com a maré baixa e acabei mais perto do mangue do que eu queria. Tudo estava quieto demais. Só o barulho dos remos na água e uns sapos ao longe. Foi então que eu ouvi uma voz. Ei, me ajuda aqui! Era uma voz de homem, meio rouca, mas vinha de dentro do mangue com certeza. Achei estranho porque quem que ia estar ali uma hora daquela? Mas como eu não sou de ignorar alguém precisando de ajuda, remei para perto. A água estava rasinha e eu vi um homem parado no meio do mangue, com a água batendo na cintura. Ele estava de costas, usando umas roupas velhas e sujas, como se tivesse atolado ali há um tempão. Ô amigo, precisa de ajuda para sair daí? Perguntei. Ele não respondeu, só ficou parado. Repeti a pergunta e foi quando ele começou a se virar, devagar, com muita dificuldade. Quando vi o rosto dele, o frio que eu senti não foi do vento. O rosto estava todo enrugado, mas não enrugado como uma pessoa velha. Era inchado. A pele estava meio verde, como se estivesse apodrecendo. Os olhos eram opacos, sem nenhum brilho. E a boca estava aberta, cheia de dente podre. Ele deu um passo na minha direção, arrastando os pés. E eu percebi que o barulho não era da água. Era como se ele estivesse pisando em algo molhado, mas era uma coisa mais pegajosa, sabe? Tipo lama. Não esperei para descobrir mais nada. Virei o barco na mesma hora e comecei a remar com toda a força que eu tinha. Quando eu olhei para trás, ele estava mais perto do que antes. Mas ele não estava se mexendo rápido. Ele estava vindo devagar, com aquele olhar vazio, fixado em mim. Cheguei na vila suando frio, contei para alguns amigos, mas ninguém quis voltar comigo para ver. Desde então, ninguém mais pesca perto do mangue à noite.
A gente só diz que o mangue tem seus donos e é melhor deixar eles em paz.